Minutos em Feira de Santana, 7h23, estamos em 5 de novembro e viramos a chave, né, do Outubro Rosa para o Novembro Azul. Lembro que a gente falava com o pessoal da Clínica Amo aqui na semana antepassada, né, em meados de outubro, justamente sobre o cuidado com a saúde da mulher. Agora a gente vira a chave para o cuidado da saúde do homem. E a gente conversa com a doutora Ana Cláudia Barreto, oncologista da Clínica Amo. Doutora, muito bom tê-la aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade, deseja um ótimo dia para a senhora. Queria que a senhora iniciasse falando um pouco sobre a importância desse momento também, né? Do Novembro Azul, uma campanha que a gente tem de um mês dedicado à saúde do homem, tendo como pano de fundo o câncer de próstata. Muito bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada, bom dia a todos. O Novembro Azul é uma campanha de fundamental importância. A gente sabe da dificuldade do homem procurar o médico com regularidade, né? Então, esse mês serve como um alerta para que o homem realmente procure um médico, cuide de sua saúde, uma coisa que deveria ser durante todo o ano, né? Mas que esse mês serve como alerta realmente. Pois é, e quando a gente fala do câncer de próstata, como pano de fundo de tudo isso, né? Claro que a gente deve cuidar de toda e qualquer doença e prevenir. Por que da importância de se focar no câncer de próstata? Por que se discute tanto a todo momento, né, quando se fala da saúde do homem e se intensifica tanto no Novembro Azul? Basicamente por conta da incidência, né? É um câncer muito comum, é o segundo mais frequente entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele, não melanoma, que é um câncer extremamente simples, digamos assim, né? Então, o de próstata, ele aparece aí bastante incidente, então a gente precisa passar conhecimento, tirar o medo do homem de procurar o médico, para que a gente possa diagnosticar mais precoce e melhorar os números que a gente tem. Pois é, quando a gente fala do câncer de mama, por exemplo, a gente tem o autoexame das mamas, a mamografia como um instrumento importante, e a mulher está vigilante com o próprio corpo. No que diz respeito ao homem, o câncer de próstata, até que é uma coisa mais interna, é mais difícil de se descobrir assim tão facilmente. O que é recomendado, doutora? Então, é realmente mais difícil. O câncer de próstata, ele é assintomático no início, o homem não tende a sentir nada, só vai sentir alterações urinárias, dificuldade para urinar, para iniciar e terminar o jato, um jato mais fino, quando a doença já está um pouco maior, ou quando ele tem associado um aumento da próstata, que pode ser benigna. Então, o importante é procurar o médico mesmo com regularidade. Não há um consenso entre as sociedades médicas, mas em geral os urologistas recomendam a ida anual a partir dos 50 anos ao urologista. E se você tem caso na família, um irmão ou um pai com câncer de próstata, ou é negro, que traz um risco maior de um câncer mais agressivo, isso deve começar desde os 45 anos. E aí o médico vai conversar com você e avaliar a necessidade dos exames. Tem essa questão também, né? A senhora citou a questão da pessoa de pele negra. Ela tem uma incidência maior, isso é comprovado já. E geralmente a doença ela pode ser mais agressiva. Não é porque você é negro que vai ter uma doença mais agressiva, mas pode ter uma doença mais agressiva de evolução mais rápida. Então a gente precisa diagnosticar ainda mais precocemente. Bom, e uma coisa que a senhora colocou aí também é a questão do aumento da próstata. É uma coisa que acomete muitos homens e que pode ser benigna, né? Eu queria que a senhora diferenciasse uma coisa da outra, porque muitas vezes quando o homem vai e a gente sabe que ainda existe muito essa barreira do homem de fazer o exame, às vezes faz, do aumento da próstata, às vezes o medo, não quero nem investigar, e já acha que está morrendo. Queria que a senhora explicasse um pouquinho a diferença de uma coisa da outra e por que é tão comum até mesmo o aumento da próstata. Então, na verdade, com a idade, invariavelmente essa próstata vai aumentando de tamanho. Claro que em alguns homens esse aumento é mais importante. Mas esse aumento da próstata, ele vai trazer sintomas, né? Vai trazer dificuldade na urina, todos esses sintomas que eu já tinha citado anteriormente. E isso é considerado um aumento benigno. É o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. É uma patologia que não é câncer. Mas, quando esses sintomas se apresentam, a gente precisa investigar. Porque com a idade também há um aumento do risco de câncer de próstata. Então, a gente investiga e avalia se realmente é só uma hiperplasia prostática, só uma alteração benigna, ou se a gente tem associado algum câncer de próstata ali. Bom, a gente está no século XXI, as pessoas estão com muito mais acesso à informação,
as pessoas estão até muito mais conscientes, né? Eu até falava outro dia aqui que a própria pandemia do coronavírus mostrou um pouco isso. Eu nunca vi as pessoas aderirem tanto à máscara. Eu acho que nem a lei seca conseguiu fazer com que as pessoas seguissem tanto uma regra como foi a questão da máscara. Já afrouxou muito, mas a gente notou isso em algum momento. Mas ainda existe a questão do preconceito em relação ao exame de toque. Ainda é uma barreira a ser vencida nesse combate ao câncer de próstata? Sem dúvida. Na verdade, é o medo, o desconhecimento e o preconceito que fazem com que a gente não consiga diagnosticar precocemente a maioria dos casos, né? O homem tem medo de ir ao médico, de ter que ser submetido ao exame de toque, que é um exame rápido, indolor, mas existe muito preconceito, então o homem acaba realmente não procurando o médico. Bom, e isso pode causar um problema muito maior lá na frente, né, doutora? Porque sim, descobrir a doença mais avançada talvez seja mais complicado. Né? Quando a gente consegue diagnosticar de forma precoce, as taxas de cura são muito altas, beiram uns 90%. E quanto mais a doença vai ficando avançada, claro que isso vai dificultando e a gente vai tendo uma redução desses números. Então a gente sabe que o diagnóstico precoce pode trazer um aumento aí dessas taxas de cura. E como é o tratamento do câncer de próstata? A gente falava aqui no Outubro Rosa, né, da equipe multidisciplinar que é necessário muitas vezes para lidar com a mulher. A mulher tem a questão da vaidade, queda do cabelo, tem uma série de questões. No que diz respeito ao homem, como é que é feito esse tratamento e o amparo a ele também? Então, o tratamento ele é bastante individualizado. Vai ser discutido de acordo com os fatores da doença e do paciente, qual é o melhor tratamento para aquela situação. Então, existe a cirurgia, que é o que é mais conhecido, mais falado, mas há também a radioterapia, tratamento medicamentoso, à base de hormonioterapia. Então, são várias opções que serão discutidas com o paciente, individualizado caso a caso, para definir qual é o melhor. E a assistência multidisciplinar também é fundamental. Na verdade, a assistência multidisciplinar é fundamental em todo tipo de câncer, né? O homem também precisa desse suporte, além da avaliação de vários médicos, urologista, oncologista, o radio-oncologista. Ele precisa também ser avaliado pelo nutricionista, pelo psicólogo, tem que ter uma equipe de enfermagem atuante. Então, em geral, numa clínica de oncologia, a gente precisa desse suporte para dar um bom tratamento ao nosso paciente. Bom, uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas nesse momento a gente acaba tendo que relacionar também, que é a pandemia do coronavírus versus cuidados com as doenças do dia a dia. Qual o impacto que isso teve na opinião da senhora? E vocês em clínica têm muito mais propriedade para falar sobre isso. O homem deixou de procurar um pouco mais cuidar da próstata, investigar ou até mesmo tratar por conta da pandemia? Gerou algum impacto negativo nesse sentido, doutora? Na verdade, todo mundo deixou de ir ao médico, né? Não só o homem. Houve uma redução significativa dos casos novos. A gente percebe isso conversando lá na clínica, mas conversando com outros colegas também de outras clínicas, que houve realmente uma redução de casos novos, porque as pessoas não estavam procurando o médico. E a gente precisa esclarecer que é importante, sim, continuar o acompanhamento de outras doenças. Se está sentindo alguma coisa nova, procurar um médico, porque as doenças vão aparecer com coronavírus ou sem coronavírus. E o nosso receio é que isso demore de passar, a pessoa demore de procurar um médico e quando procure, já chegue com a doença mais avançada, né, que poderia ter sido diagnosticada e tratada anteriormente. A gente está falando de um possível momento de salvar a vida da própria pessoa, né? Sim, sim. Né? Quando a gente fala de câncer, é uma doença difícil, uma doença de diagnóstico complicado. A pessoa está passando por um dos momentos mais difíceis da vida. Então, a gente tem que correr mesmo para que a gente possa oferecer o melhor serviço para aquela pessoa. Ô, doutora, quando a gente, por exemplo, tira a próstata, né? A gente sabe que é talvez um dos métodos que a gente mais ouve falar, porque é mais invasivo também, é a questão da cirurgia. Posteriormente a esse momento, é preciso de algum uso de medicamento por algum tempo para compensar, por exemplo, a falta da próstata? Tem algo desse tipo? Porque, por exemplo, quando tira a tireoide, a gente sabe que tem que ter, pelo resto da vida, muitas vezes, um medicamento. No caso da próstata, há essa necessidade após o tratamento terminar? Então, na maioria das vezes não. Quando a cirurgia é feita, é o tratamento principal e o paciente passa a fazer um acompanhamento, em geral com o urologista e o oncologista. E vai medindo o PSA, que é uma forma bem segura da gente ver como é que está o segmento, né?
Em alguns casos específicos, né, quando na cirurgia a gente percebe que a doença era um pouco mais avançada do que se esperava, a gente precisa de uma complementação desse tratamento cirúrgico com outros tratamentos, que aí sim pode ser um medicamento ou pode ser a própria radioterapia. Mas isso vai depender de cada caso. Na maioria das vezes, basta a cirurgia, é o tratamento e o paciente a partir daí acompanha. Bom, para a gente finalizar, a senhora falou do PSA aí, é algo que gera dúvida em muitos homens também. O que é de fato esse exame do PSA e por que ele é um indicativo tão forte de que precisa se investigar mais, de que ali pode existir um câncer, ou muitas vezes até não, tem essa própria questão da hiperplasia benigna da próstata, né? Que pode ser um indicativo para isso. Por que o PSA é tão importante? O que consiste esse exame? O PSA é um exame de sangue, é um antígeno que é produzido pela própria próstata. Então, se há algo de errado, se a próstata está com mais células, se ela está maior, o PSA ele tende a aumentar. Então, a própria hiperplasia prostática, ele também aumenta o PSA. Mas a gente tem alguns fatores, a relação entre os dois tipos de PSA que a gente mede, o tanto que ele cresceu, isso vai ajudar a gente a determinar se o aumento do PSA é mais por conta de um aumento da próstata benigno ou de câncer. Mas o PSA pode estar baixo e no toque retal a gente identificar um nódulo. Então, as duas coisas devem ser associadas para um diagnóstico melhor. Bom, eu falei que a gente estava encerrando, mas eu não poderia deixar de falar da assistência dada pela Clínica Amo, né? A gente está nesse momento importante do Novembro Azul. O que é que a Clínica Amo oferece nesse sentido, nesse momento? Além de toda a informação que a gente passa aqui, a gente sabe que há uma equipe de amparo que é muito importante, assim como acontece com as mulheres, com os homens também. A gente sempre costuma aproveitar esses meses coloridos, né? Para passar conhecimento, para passar informação para a população. Nós estamos de portas abertas para recepcionar os pacientes. Claro que com a questão da pandemia, isso ficou um pouco minimizado, né? A gente não pôde fazer as ações que rotineiramente a gente faz nesses meses, mas a equipe continua a postos e tentando passar esse conhecimento, desfazer esse medo que faz com que o homem não procure seu médico de forma regular. Pois é, e a gente espera mesmo, eu até brinco que Outubro Rosa e Novembro Azul virou clichê, e que bom que virou clichê, porque as pessoas estão com mais acesso à informação e que seja mais e mais clichê, porque vidas vão sendo salvas com isso. Muito bom tê-la aqui conosco, doutora, esclarecimentos importantes e claro que esclareceu muita coisa de quem não sabia, reiterou coisas de quem já sabia alguma coisa a respeito disso, algumas informações, e é importante a gente sempre estar falando sobre isso. Obrigada pela oportunidade de estar aqui passando essas informações, muito importante, e bom dia para vocês. Conversamos então com a doutora Ana Cláudia Barreto, oncologista da Clínica Amo. 7 horas e 36 minutos, a gente vai ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta.